Boa noite, boa noite. Júnior, seja bem-vindo. Boa noite. Agradeço aí por todo mundo que está entrando e me prestigiando. Boa noite. Boa noite. Nós vamos hoje iniciar a nossa live. Um tema muito importante, de extrema relevância. Eu vou fazer alguns minutinhos esperando as pessoas entrarem, mas a gente não vai tardar em começar, até porque hoje é a noite, cada um tem seus compromissos, né? Boa noite. Ei, Neide, que bom que você está aqui. Boa noite. Hoje vai ser muito interessante, nós vamos falar de assuntos importantes aqui e dar a oportunidade das pessoas perguntarem, né, para tirar a dúvida com relação a todo o planejamento previdenciário, né? Oi, Dani, querida, prazer ter você aqui. Boa noite. Oi, Luci. Só mais um minutinho para dar tempo das pessoas estarem conectando aí, para a gente estar podendo falar desse assunto tão apaixonante que é a previdência, a aposentadoria. Oi, tudo bem? Tudo bem, Malu? Prazer. Marcelinho tá aí. E Marcelinho, fazer sua aposentadoria, hein? Verdade, Malu, tem que estudar mesmo. Ainda mais com as mudanças, não tem jeito, né? O papel do advogado está sempre se atualizando, né? Boa noite. Abraços, bispo. Muito bom, gente, muito bom. Que bom que tem tanta gente interessada em ouvir sobre planejamento previdenciário. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Alexandra Rezende, sou advogada há mais de 10 anos, sou especialista em direito previdenciário, atuante mesmo, militante nessa área. Basicamente, hoje o escritório só trabalha com isso e hoje eu vou falar de um assunto que tem rondado as redes sociais, que é o planejamento previdenciário. A ideia dessa live é esclarecer as dúvidas, né, das pessoas que me seguem, dos meus clientes, dos amigos, dos advogados que estão querendo atuar nessa área, mas ainda estão perdidos, que não sabem. E o objetivo hoje é a gente tentar aqui esclarecer mesmo toda dúvida que gira em torno desse assunto, que é o planejamento previdenciário. Oi, Denise, querida, um abraço. É um prazer ter gente aqui tão querida, que também atua, que é militante na área previdenciária, que quer aprender. E esse é um canal disponível para isso, né? Para a gente estar aqui através de perguntas, de tirar dúvidas, esclarecendo o planejamento. Eu vou começar a falar mesmo do planejamento e na medida que vocês quiserem perguntar, forem perguntando, eu vou estar falando sobre o assunto.
O que gira em torno da tão sonhada aposentadoria ou do benefício previdenciário, né? E o planejamento é exatamente uma resposta para esses anseios, né? As pessoas, elas têm muitas dúvidas. E hoje há um interesse muito grande pelo assunto, pela questão da aposentadoria, qual o melhor benefício, quando eu posso aposentar. E o cliente, ele chega com essas dúvidas diante do advogado e quer resposta. E nós somos essa resposta. E a ferramenta que hoje nós podemos usar é o planejamento previdenciário. Ele é uma ferramenta para estudar mesmo todo o histórico contributivo desse segurado, ou dessa pessoa que foi segurado um dia, ou quer inclusive se tornar. Me fizeram a pergunta na caixinha de perguntas no Instagram, se serve para todo mundo. Serve para todos aqueles que buscam um benefício, ou querem aposentar, ou quer fazer um planejamento até mesmo de estratégia, como deve se contribuir, qual valor contribuir. Existe uma frase que fala assim, você recuperar às vezes o passado, olhar para o presente e planejar o futuro. Esse é o lema de quem faz planejamento previdenciário. E ele vai pegar desde a primeira inscrição, desde a primeira contribuição que esse segurado fez, que essa pessoa fez, né? E vai servir de base para fazer uma análise de todos os possíveis benefícios que essa pessoa terá direito. Com a reforma da Previdência, o planejamento ele sempre existiu, ou sempre deveria ter existido, né? Era muito comum as pessoas irem para o INSS sozinhas, sem nenhuma orientação jurídica, e darem entrada nas suas aposentadorias. E às vezes o valor surpreendia, às vezes não, às vezes era aquilo mesmo. Mas hoje, mais do que nunca, depois da reforma, o planejamento se faz necessário. É preciso mesmo. Oi, minha amiga, prazer. É preciso mesmo. Tem alguns colegas aqui que a gente faz esse trabalho, né, de parceria. Sejam bem-vindos. E o planejamento, o assunto que eu estou tratando hoje da live, é falar o que é esse planejamento previdenciário. Como ele pode ser uma ferramenta mesmo nas mãos do advogado para ajudar o cliente a encontrar o seu melhor benefício. As pessoas levam muito tempo para chegar à aposentadoria, né? Hoje nem fala mais de tempo de contribuição, hoje é aposentadoria programada, hoje fala em tempo, em carência, em idade para aposentar. Mas as regras mudaram, não é verdade? Tem uma dúvida aqui, vamos lá. A minha dúvida é a partir de quando posso fazer o planejamento. Então, conforme eu falei, Malu, o planejamento ele pode ser feito de qualquer época. Para realmente ter uma certeza de aposentadoria, a pessoa tem que ter um certo tempo de contribuição considerável, até para ficar bem mais próximo da realidade. Mas também pode ser feito planejamento estratégico. Quanto que eu posso contribuir se você puder fazer essa escolha? Se você não tem um vínculo com um salário definido, você pode fazer uma estratégia de contribuição para buscar esse benefício. Eu não sei se eu respondi, acredito que eu respondi a sua pergunta, mas é qualquer tempo, só que depende da estratégia, entendeu? Caiu a conexão? Não? Funk, não caiu não, dá uma olhada aí na sua internet, aqui tá tudo bem. Aqui tá bem, Bia? Tá joia, né? Excelente. Obrigada, Malu. Então, exatamente isso. Qualquer pessoa pode fazer, em qualquer tempo, mas tem que saber para que fazer, né? Não é verdade? Tá ótima aí a conexão, viu, gente? Dá uma olhada aí, se não é a internet de vocês, tá? E mandem perguntas. O objetivo aqui não é só eu falar, mas eu poder de alguma forma atender mesmo a expectativa de vocês, tirar a dúvida de vocês.
com relação a clientes, né? Hoje o cliente, ele vem mesmo, ele procura o escritório, que ele quer saber qual a melhor data de aposentadoria, né? Qual é o melhor benefício, se ele contribuir dessa forma, o que vai impactar no futuro dele. Nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de expectativas, estamos falando de sonhos. As pessoas têm sonhos e hoje elas não querem se aposentar de qualquer forma. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Minha esposa tem 15 anos de contribuição e 50 anos completo. Qual a melhor estratégia no caso dela para uma aposentadoria? Tem que fazer o planejamento, bispo. Carência ela tem para aposentar por idade, que hoje é 62 anos, mas precisa saber fazer o planejamento para ver a forma que ela está contribuindo, tá? Ô Edson, eu não posso, pelo código de ética da OAB, eu não posso falar de valores aqui. Existe uma tabela da OAB que trata desse assunto, existe uma média do mercado que é com relação a isso, mas valores eu não posso. E é um prazer, é só ter o histórico contributivo, os documentos. Vamos lá, Bia. Olha, é interessante, Bia. É interessante essa pergunta. É possível sim, até para poder a empresa conhecer a realidade desse empregado e saber até quando ele vai estar ali nos quadros dele. Ô, gente, se passar a pergunta e eu não ver, vocês podem repetir, por favor. Eu tô com meu estagiário aqui também, ele vai me ajudar e eu vou responder. E eu vou priorizar as pessoas que estão aqui comigo, que estão aqui me perguntando, tá? Não deixa, gente, não deixa de perguntar. Todo mundo tem na família alguém que tá com essa dúvida, alguém que parou de contribuir há muito tempo e não sabe o que fazer, como fazer. Ô, doutora Nelise, prazer imenso, muito honrada com a tua presença aqui na live. Fala a pergunta novamente, pode repetir, tá? Quem trabalha em área insalubre podemos contar com isso, principalmente, com certeza. Marcelinho, o que acontece? Precisa de documentos muito específicos, né? Documentos padrão, hoje que existe um padrão, por exemplo, a PPP, hoje tem todo um padrão exigido por ela para esse tempo ser reconhecido. E esse tempo é considerado. Houve a reforma, gente. A reforma, ela trouxe mudanças, mas a aposentadoria especial, ela não acabou. Ela continua. O que mudou foi o direito de majoração, de conversão do tempo especial, que hoje é até 13 de novembro de 2019, mas a aposentadoria, ela ficou mais difícil, tá? Ela ficou mais difícil, mas ela existe ainda. Então, esse documento de insalubridade, de agentes nocivos, é importantíssimo. Tá. Saber desde o início, né, Malu? Vamos lá. Eu vou abranger aqui a pergunta da Malu e da Bia. Planejamento é exatamente isso. É uma ferramenta utilizada para saber o que essa pessoa tem de contribuição, como ela tem que contribuir daí diante, o que ela tem de correção. A frase que eu falei é um olhar, uma recuperação do passado, um olhar para o presente, um planejamento para o futuro. Por quê? Hoje eu recebi uma cliente aqui que ela tem contribuição de 1981 e 1990 e parou de contribuir e quer voltar a contribuir. Qual a melhor forma? De que forma é feito? O que? Eu não entendi, Denise. Né, Malu? 15 anos de contribuição, ela já tem tempo para aposentar? O que acontece, bispo?
Hoje, com a regra de transição, conforme eu falei para você, nós não estamos mais falando em tempo de aposentadoria, nós estamos falando hoje aposentadoria programada, e é exigido uma idade mínima hoje de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Tem as regras de transição. Na regra de transição, a mulher com 61 anos e 6 meses e com a carência exigida, ela pode aposentar. Olha só, um detalhe muito importante na sua pergunta: 15 anos de tempo de contribuição não significa carência. E aí eu teria que entrar em detalhes para tentar explicar isso. Então precisa olhar esse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, precisa olhar essas carteiras de trabalho respondendo a BIA, esses olerites, os contra-cheques, para ver que realidade é essa dessa pessoa, que realidade contributiva. É pegar a vida laboral dela, a vida contributiva dela, se ela era contribuinte facultativo, e entender essa realidade. Maria Ângela, o que é preciso para comprovar o tempo de trabalho rural e tempo de exército? Esse tempo ajuda no planejamento? Perfeito, doutora. Esse tempo, às vezes, é toda a diferença. Hoje, se tiver provas da época, é possível comprovar tempo rural desde os 12 anos de idade, tá? E o certificado de reservista é imprescindível, ele também vai somar no tempo dessa pessoa. É verdade, doutora Anelise, é importante esse planejamento para não levar um susto na hora de pedir a aposentadoria, e aí às vezes o simulado do INSS está lá dizendo que você tem 15 anos de tempo de contribuição e você faz o requerimento para aposentar e não consegue aposentar e não sabe nem dizer por quê. O planejamento vai ter essa resposta, porque hoje só são homologadas as contribuições acima do salário mínimo. E a pessoa que tem contribuições depois da reforma abaixo do salário mínimo, o que ela tem que fazer? O planejamento vai ser a resposta? Com certeza, vai ser muito bem-vindo. E exatamente, doutora Anelise, para ter uma vida, um final de vida, né? Uma melhor idade digna, poder ter dignidade, de poder estar provendo o próprio sustento. O planejamento vai fazer com que às vezes você possa atingir o teto do INSS ou chegar muito próximo dessa condição, ou até mesmo não contribuir à toa. Às vezes não precisa contribuir à toa. Eu tive um cliente aqui que eu fiz planejamento e ele trouxe uma guia de um contador de 60 mil reais que o contador tirou e mandou ele pagar. Quando eu vi, eu falei assim, não, calma, precisa fazer planejamento. Vamos ver a realidade da sua realidade. E esse valor de 60 mil reais que ele ia pagar sequer ia impactar na aposentadoria dele, porque ele está muito próximo de fazer a idade de 65 anos. Bia, pode estrategicamente, bem estrategicamente, até para entender, mas pensa comigo, são 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, com uma carência de 15 anos de efetiva contribuição. Então, é só estratégico mesmo, né? A ideia da aposentadoria tão futura assim, é preciso ter cuidado. Maria Ângela, o simulado no INSS, não é que não é confiável, tem que saber interpretar. Lá mesmo no site do meu INSS, ele diz que é para conferir as informações que estão ali. O que acontece? Às vezes a pessoa olha lá, igual eu falei, tem 15 anos lá e a pessoa simplesmente dá entrada na aposentadoria por idade e recebe um indeferimento, uma negativa. Por quê? Porque ela não tinha os 180 contribuições. Então, quem vai dizer isso? O especialista que vai fazer o planejamento, tá? A Lucy está me perguntando aqui, estou aposentada há 4 anos, posso fazer revisão? O assunto da live é planejamento, mas também há um planejamento para revisão. Sim, Lucy, é possível sim fazer a revisão dessa concessão. O prazo são 10 anos,
Então, é até 10 anos. Eu já tive cliente que chegou aqui após 10 anos para poder dar entrada. Não, é até 10 anos. E a gente consegue fazer a revisão de toda essa concessão, olhar se foi feito o cálculo da renda mensal inicial correto, se o tempo foi apurado de forma correta. Então, é possível sim. Além da CTC, contra-cheque, ficha de empregados, extrato do FGTS, qualquer documento, até termo de rescisão, qualquer documento que comprove vínculo, que aí consegue homologar esse tempo. No planejamento tem como saber o valor aproximado. Mariângela, você tem como saber não só o valor aproximado, como todas as possibilidades de aposentadoria. Qual a melhor, se você esperar mais um pouco, quanto que vai impactar? O planejamento, ele permite ver toda essa situação. Espera um pouquinho que eu tô com uma pergunta aqui. Quem é autônomo, por exemplo, motorista, qual a melhor forma de contribuir e começar esse planejamento? Então, meu estagiário trouxe aqui, ó. Para quem é autônomo, por exemplo, motorista de Uber, qual a melhor forma de contribuir e começar esse planejamento? É preciso conhecer sua história de contribuição. Lembra que eu falei? Trazer o passado? Tem que trazer. É difícil hoje alguém não ter uma carteira de trabalho com vínculo lá. Ah, trabalhei numa lojinha lá em 1990. Esse vínculo é muito importante e ele vai somar no seu tempo de contribuição. Então, eu não tenho como falar assim, a melhor forma de contribuir você que é Uber é dessa forma. Não tem como sem olhar documentos. Eu preciso ver esse documento, esse histórico contributivo que eu falei aqui, que você vai primeiro olhar no CNIS, que chama Cadastro Nacional de Informação Social. Oi, Priscila querida, seja bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Traz suas perguntas aqui. Então, aí você pega esse Cadastro Nacional de Informação Social, vai fazer análise. Hoje não pode mais pegar data de entrada e data de saída. Não é feito mais dessa forma, tá? É preciso analisar as contribuições que estão sendo consolidadas naquele ano civil. Até mesmo, qual é o teto hoje? R$ 7.087,22 centavos. R$ 7.087,22. Hoje esse é o teto do INSS. O salário mínimo é 1.212. Temos várias alíquotas para contribuir e às vezes a pessoa teve uma contribuição abaixo do salário mínimo. Se não houver complementação, isso aí é identificado no planejamento. Se não houver um acerto desse vínculo, né, foi recolhido abaixo, esse tempo não vai ser contado. E ninguém vai te falar que esse tempo não foi contado. Esse tempo não vai ser sequer homologado. Tá ali, mas não é considerado. E aí, às vezes, você vai precisar desse tempo para fazer uma renda melhor. Aposentadoria para a vida toda, gente. É preciso ter esse cuidado para poder, na hora de aposentar. Que bom, é verdade, doutora Denise. Só pessoas top. Muito obrigada, gente, por estar aqui prestigiando, buscando mesmo conhecimento e esclarecer dúvidas que eu falo, que às vezes a dúvida não é para você, mas é para o seu cliente, é para o seu amigo, é para o seu pai, para sua mãe. Hoje a previdência, de uma forma ou de outra, está próxima da gente. Vamos ver uma pergunta aqui. Aposentei com PPP substituído por outro. O primeiro tinha um tempo maior de ruído, no segundo reduziram estes valores. Aposentei em novembro de 2010 e saí de fato em agosto de 2011. Olha, novembro de 2010, se foi a sua DIB, tá? Tem a questão da decadência, que são os 10 anos. Mas a gente precisa saber quando você começou a receber, que é a DIP, data de início de pagamento. Dependendo dessa data de início de pagamento, a gente consegue recuperar essa revisão para você, tá? Precisa buscar um especialista.
um especialista em direito previdenciário, que saiba fazer planejamento, que saiba fazer cálculo, vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, voltando ao assunto, o CNIS, o CNIS hoje tem 3 formas de baixar o CNIS no sistema do meu INSS. Você consegue ver os vínculos, consegue ver o que foi consolidado no ano civil. E hoje é bem complicado até de interpretar. E tem vários indicadores nesse documento que precisam ser solucionados, que precisam ser esclarecidos para o INSS. Eu costumo falar que aquilo lá são alertas do INSS. Ei, Monique, sua linda, muito bem-vinda. Você é um prazer ter você aqui. É o meu pai me prestigiando também. Ei, pai, muito obrigada. Fernanda querida, gente, entra e faz perguntas. Pode fazer perguntas, não tem problema não. Vai pegar o melhor aqui. Então, o planejamento para qualquer profissional, para qualquer contribuinte, seja ele facultativo, seja ele autônomo, advogado precisa fazer planejamento, médico precisa fazer planejamentos. O médico às vezes trabalha em vários lugares e ele contribui às vezes até acima do teto e não pede a restituição desse valor. Está perdendo dinheiro. Precisa ser feito esse planejamento. O advogado é contribuinte obrigatório, ele é autônomo. Você pode até descobrir que alguma empresa descontou de você e não fez a devida contribuição? Sim, com certeza. Você pega um contra-cheque, está lá o desconto do INSS. Você pede o CNIS no INSS, baixa através da senha.gov no sistema Meu INSS, você vai ver que ali não foi recolhido. Mas você tem a prova. Esse documento que você foi descontado vale como prova para o INSS. A obrigação da empresa é recolher. Ela não fez o papel dela, mas você tem o salário que você recebeu, então tem que entrar na contagem, tem que entrar no seu planejamento, entendeu? Entendeu, gente? Oi, Luciana, prazer, querida, muito obrigada pela presença aqui. Melhor descobrir antes, Bia, exatamente, planejamento exatamente para isso. Descobrir os problemas antes e corrigi-los, para que não seja surpreendido na hora de pedir aposentadoria. O planejamento, ele pode ser feito, inclusive, bem antes mesmo de você pedir aposentadoria. O que eu falei, a qualquer tempo. Você vou aposentar daqui a 5 anos. Faça planejamento. Olhe como está seu CNIS, como está sua realidade contributiva. E conserte isso. Passou uma pergunta aqui do Marcelinho. Vou responder, Marcelinho. Minha mãe contribuiu durante 10 anos com 5%. Vimos com a ajuda da doutora... que não contou o tempo de contribuição. Daí a importância de um planejamento com especialista. Exatamente, Marcelo. Bem lembrado. Você vê, a pessoa contribuiu, ela contribuiu naquela alíquota do Código 1929, que é a alíquota de baixa renda. Só que para poder contribuir dessa forma, tem que ter algumas providências tomadas antes, não é só ir lá. Se você fizer isso, contribuir dessa forma, o INSS ele vai receber tranquilamente, mas na hora que você for requerer o benefício, ele não vai homologar aquilo ali, aí tem que ser complementado na alíquota correta. Quem vai fazer essa análise? Quem está fazendo o planejamento previdenciário. Aí você não vai perder dinheiro, não vai ter o que eu falo assim, a frustração de um cliente, da pessoa que dá entrada no INSS para pedir aposentadoria e não consegue, vocês não queiram saber. Aliás, muitos aqui sabem, porque são advogados, como é frustrante para eles. Então o planejamento vai trazer essa resposta. Não deixe de buscar essas informações, mantenha a documentação em dia. As guias, sabe os carnezinhos amarelinhos, laranja, guia da Previdência Social, eu falo que aquilo é ouro. Quando os meus clientes trazem esse documento aqui, eu até falo com eles, por favor, vai direto para casa, tira da bolsa e guarda, porque isso vai fazer toda a diferença. Um certificado de reservista, que às vezes, não, é documento do governo,
O INSS vai saber que eu servi o Exército, que eu servi a Marinha, que eu servi e vai homologar. Não, se não tiver no CNIS e você não apresentar esse documento, esse documento não vai ser considerado. Esse tempo não vai ser considerado. Entendeu? A importância da carteira. Não deixa rasgar, não deixa perder capa, não tira foto. Guarda essa carteira muito bem guardada, que ela vai fazer toda a diferença na hora que você for apresentar esse documento para o INSS. De você ver, às vezes deu saída na empresa, não deu baixa na carteira. A carteira está com vínculo de saída em aberto, o CNIS está em aberto, esse tempo não vai ser considerado. E aí o tempo que vai ser levado para analisar essa documentação num pedido de aposentadoria, quando é só feito ali, o tempo que está demorando hoje, os advogados que estão aqui sabem disso, o tempo que está demorando para fazer uma análise de aposentadoria, aí vai entrar em exigência, aí seu processo vai para a fila de novo e indeferir. Por quê? Porque não teve o cuidado de fazer um planejamento. Essa é uma ferramenta indispensável hoje, é uma oportunidade de realmente acertar a vida, tá? E o especialista em previdência que tem essa expertise para oferecer. Porque assim, o simulado do INSS, conforme eu falei, a pessoa vai lá, coloca o vínculo lá, digita data de entrada e data de saída, vai dar um tempo lá e na hora e dá entrada. Não sabe o salário, não sabe... Olha, com a reforma da Previdência, houve uma avalanche de pedidos de aposentadoria no INSS. Todos correram para entrar com o pedido de aposentadoria antes do dia 13 de novembro de 2019. Compreensível, porque era uma surpresa, a gente não sabia muito bem o que estava para acontecer, né? E as pessoas com medo de perder o direito, né? Desconhecendo o direito adquirido, entraram. Os que aposentaram, alguns eu fiz revisão. Se a pessoa esperasse a regra de transição, né, que com a reforma veio uma média, no mínimo umas 4 regras de transição básica, a pessoa teria um salário aí de mais R$1.200. Multiplicando isso por 13, que é contando com o 13º, faz toda a diferença numa realidade familiar, numa renda familiar. Então a importância. Aí fala assim, mas aí eu dei entrada, doutor, e agora? Pô, se você deu entrada, mas ainda não aposentou, o dinheiro não saiu, você tem como renunciar a essa aposentadoria e acertar a casa primeiro. Eu falo, vamos arrumar a casa. E o planejamento é isso, vamos arrumar a casa. Você, advogado, precisa conhecer essa ferramenta, fazer esse trabalho com primor. Não é simplesmente pegar e ter um programa, vai lá, baixa o CNIS. Não, tem que ser uma análise minuciosa, confrontando os documentos com o CNIS do cliente, confrontando, fazendo uma boa entrevista também, na importância, porque igual me perguntaram aqui, e tempo rural, e tempo especial, e certificado de reservista, né? Tudo isso vai fazer diferença. No planejamento, pode demonstrar que se você contribuir mais, terá uma melhor aposentadoria? Com certeza, com certeza. São feitas simulações, tanto com a realidade contributiva, quanto a possibilidade de aumentar ou diminuir esse valor de contribuição, quando a categoria de contribuinte permite, e melhorar essa aposentadoria, tanto em tempo quanto em valor. Eu tô rodando aqui as perguntas, viu, gente? Quero fazer o meu e do meu marido, estrategicamente para aposentar com o teto. Malu, até mesmo essa expectativa sua no teto, que hoje é R$ 7.087,22, pode ser feito. Pode ser feito, aliás, deve ser feito. O tempo demora para fazer o planejamento. O tempo do planejamento vai depender da realidade do cliente, da documentação que o cliente tiver, da realidade contributiva.
Eu já peguei clientes aqui que tinham mais de 30 vínculos. A pessoa trabalhava no trecho, trabalhava um ano num lugar, 2 meses no outro. E aí, esse cliente, a característica desse cliente, o planejamento ele vai demorar um pouco mais. Geralmente, assim, de 20 a 30 dias para fazer um planejamento cuidadoso, bem elaborado, com um relatório de todas as opções de aposentadoria, com toda o retorno daquele investimento que a pessoa está fazendo, que não deixa de ser um investimento, né? O quanto ela está economizando, e um relatório bem elaborado para explicar a estratégia daquilo ali. Pode ser que chegue-se no final desse relatório, a pessoa não tem tempo para aposentar na expectativa que ela esperava, mas ela vai saber o que ela tem que fazer para arrumar. Os documentos que ela tem que corrigir, os documentos que ela vai ter que apresentar. Tem muito formulário de insalubridade ainda sendo emitido pela empresa sem seguir as instruções, a instrução normativa, as portarias. Então isso tudo precisa arrumar. Juliana, pode sim. O tempo de contribuição em Portugal e para o Brasil, há convênio do Brasil, não só com o Brasil, Portugal, Estados Unidos, pode ser feito sim. Há esse acordo, inclusive do INSS com os países, para que essa contribuição se comunique. Aí tem que pedir a documentação, comprovar, pegar as contribuições de um país para levar para o outro, para a gente poder considerar também no planejamento. Peraí que eu tô rolando aqui, gente. Marcelo, você trouxe quanto tempo? Cadê a pergunta que você trouxe aqui? Não, você respondeu. Ah, respondi? Então, vai perguntando aí, gente. Tem muita informação. Eu tô falando aqui, sobre a contribuição como um todo, mas eu tenho certeza que vocês podem ter dúvidas até pessoais. Eu sou advogada, parei de contribuir tem 5 anos. Como que eu faço? Volte a contribuir, procure um especialista, faça um planejamento de acordo com a sua realidade, aquilo que você ganha com o seu trabalho autônomo, seja advogado, seja manicure, motorista de Uber, todos os serviços autônomos, as pessoas que trabalham em loja, donos de loja, precisam contribuir. Todas as pessoas que oferem renda devem contribuir, são contribuintes obrigatórios. E tem o facultativo, a dona de casa, o estudante, que ele contribui por uma escolha, para garantir uma aposentadoria, um benefício. Porque eu estou falando de aposentadoria, mas o planejamento ele também vai analisar todos os outros benefícios. Não é só a questão da aposentadoria. A aposentadoria é a longo prazo, realmente. Mas como que eu posso contribuir se eu vier ficar incapaz para o meu trabalho? Quanto que eu vou receber? Isso não pode ser uma surpresa. Compreendem? Vários benefícios do INSS, salário maternidade é um deles. Depende. Como que foi a sua vida contributiva? Como que ela tem que ser para você ter determinado salário de maternidade? Se você tem como fazer essa contribuição. Então, assim, são vários estudos, várias possibilidades que devem ser analisadas, que devem ser revistas. Tem um documento assim, importantíssimo do aluno aprendiz, aquele que trabalhou em escola técnica e teve alguma forma de remuneração. Essa forma de remuneração tem que ser comprovada. Se tiver algum tipo de remuneração, com exceção de ferroviário, estagiário de ferrovia que não precisa comprovar, mas os demais todos precisam comprovar que teve um rendimento, uma ajuda de custo. Tem que ter essa prova. Esse tempo é considerado na aposentadoria, é considerado tempo de contribuição. Poucas pessoas sabem disso. Isso aqui é o ouro aqui que eu estou trazendo. Tá? O próprio rural que a Maria Ângela perguntou, com 12 anos, você pega uma prova do seu pai, do seu avô, onde ele era lavrador e que você trabalhava
em regime de economia, né? Vocês plantavam, cuidavam de galinha e tudo para poder comer. E esse tempo vai ser considerado para uma aposentadoria híbrida, se for o caso, né? Então, assim, são muitas possibilidades e o planejamento vai dar essa resposta, vai ser essa ferramenta. Sim, é melhor descobrir antes. Tô dando uma olhada aqui para ver se eu não passei nenhuma pergunta, viu, gente? Se eu passei, me perdoa, que eu volto e falo. Ó, tá vendo? A doutora Luciana falando, ela tem um quinis com 180 folhas, com vários vínculos. Os Estados Unidos também, Bia. Os Estados Unidos, cada um tem sua particularidade, né? Tem algumas exigências, requisitos, mas também tem acordo com os Estados Unidos. Até não tem tanto tempo. Você imagina que a doutora Luciana está falando 180 folhas com vários vínculos. Fatalmente, esse documento deve ter uma infinidade de problemas a serem resolvidos, de pendências, de indicadores, de salários recolhidos abaixo do salário mínimo. E se não tiver o planejamento para analisar essa documentação, para fazer isso aí, fatalmente muitos períodos vão ficar de fora, o que vai fazer o quê? O tempo de contribuição vai ser reduzido, consequentemente a renda mensal que a pessoa espera também vai ser reduzido. Qual o documento fundamental para realizar um planejamento? Alexandre, ó, carteira de trabalho, CNIS, olerite, toda a documentação que vai comprovar o seu vínculo ou as suas contribuições, se você de fato é facultativo e vai lá, você que tem a obrigação de recolher, ou autônomo, que não tem um vínculo, mas ele tem a obrigação de recolher. Porque quando é empresa, empregado, tem a carteira de trabalho, tem o olerite, mas é aquele que tem que preencher o carnezinho lá para poder pagar e recolher suas próprias contribuições. Pessoal, doutora Luciana falando aí, ó, coloca no balãozinho as perguntas para a doutora, fica mais fácil. Porque senão eu vou ficar rolando aqui, mas vamos lá. Quem contribuiu com o valor do MEI, tem como aumentar o valor para aumentar o valor de receber na aposentadoria? Com certeza. Com certeza. O MEI, a pessoa contribui 5%. É uma benesse que o INSS deu para aqueles empreendedores, para que de alguma forma eles contribuíssem, lógico, e também pudesse ter um benefício. Só que esse benefício é de um salário mínimo. Você paga o mínimo, mas você também tem um salário mínimo. Agora, se você quiser complementar essa guia, pagar na alíquota correta de 20%, tem um cálculo, tem uma guia, um código específico, e aí você vai contribuir dentro da expectativa que o planejamento vai te informar. Entendeu? Espero que eu tenha respondido aí você, Funk. E aí, Marcelo? Pergunta aqui chegando. Então, aqui, a Juliana tá me perguntando aqui, ó, como funciona a aposentadoria para donas de casa, do lar? A pessoa quer contribuir, como ela é dona de casa, ela não tem uma atividade laboral, ela não trabalha e ela quer contribuir. Ela pode contribuir, tanto para aposentar só por idade, ter um salário mínimo, quanto pode aposentar com uma expectativa de um salário melhor. O INSS é um seguro, e como seguro ele é contributivo, e o retorno desse benefício é de acordo com a sua contribuição. Ó, eu chegou aqui, ó. Tá. Aqui é o balãozinho, né? Tá. Entendeu? Então, a dona de casa pode contribuir. Se ela quer ganhar salário mínimo, ela vai contribuir 11%, 5% se for MEI, ela vai ter salário mínimo. Agora, se ela quiser um salário melhor, é bom ela fazer um planejamento previdenciário, se ela nunca contribuiu. E aí ela vai ter a expectativa dela
salarial, de acordo com que ela contribuir, e o tempo de contribuição. Tem mais... Vamos lá, gente. Nossa, que pergunta longa. Vamos lá. Uma pessoa com doença autoimune, que tem crise que impede de estar em um emprego, ela contribuiu de forma facultativa. Consegue ter direito a algum auxílio? Conforme eu falei, Juliana, eu não sei o que você quer saber. É auxílio-doença? Auxílio-doença, o que eu falei, precisa ter contribuição, ela precisa ser segurada, é preciso comprovar a incapacidade. Ela, como você está falando que ela é facultativa, então facultativa ela não tem nenhuma atividade laboral, mas não por isso ela deixa de ter direito ao auxílio-doença. É mais difícil? É mais difícil, só advogado sabe quanto é difícil, mas tem que ter documentação e planejamento também, porque se ela contribuiu no salário mínimo, é salário mínimo, tá? Não sei se eu te respondi, mas pelo que eu entendi é isso. Oi, Janaína, minha amiga, tava te esperando, hein? Vamos lá, Mariângela, vamos responder a pergunta da doutora Mariângela. Doutora, o tempo que segurado fica em benefício por incapacidade temporária conta e ajuda na aposentadoria? Conta e ajuda, Mariângela. Tem que ter só um cuidadinho, né? Ele tem que estar entre contribuições. Se a pessoa está doente, aposentada por invalidez, inclusive, que hoje é incapacidade permanente, e ela está em auxílio-doença, que agora é incapacidade temporária, e ela fez tempo para aposentar, não corra no INSS para pedir aposentadoria. Busca um profissional da tua confiança e faz planejamento previdenciário, porque esse tempo que você ficou, seja lá o tempo que for, para ser considerado tem que ter alguns cuidados, e o especialista vai saber te dizer, inclusive no planejamento esse tempo vai fazer toda a diferença para você. Depois que pediu a aposentadoria, recebeu, aí não tem o que fazer. Busca o planejamento previdenciário, inclusive para isso aí, doutora Mariângela. Não deixe os clientes correr no INSS após benefício de incapacidade para pedir aposentadoria, porque hoje eles tomam trauma, né? Tem trauma de fazer perícia no INSS e por conta desse trauma eles querem logo aposentar. Não façam isso. Busque um especialista. Planejamento previdenciário é a palavra de ordem hoje para qualquer benefício, inclusive esses benefícios de incapacidade. Tá. Quem contribuiu como do lar tem direito a requerer quais benefícios? Fernanda, todos, desde que ela faça carência. Ela tem direito ao auxílio-doença, ela tem direito à aposentadoria, ela tem direito a salário maternidade, gera pensão por morte. Ela tem, desde que ela contribua de acordo com cada benefício. Cada benefício é um requisito específico, né? E ela cumprindo esses requisitos, ela pode requerer qualquer benefício. Não há distinção, a Constituição não permite distinção, tá? Só que ela tem que ser segurada e cumprir os requisitos do benefício, tá bom? Deixa eu ver aqui que mandaram. Bia, sim, estágio remunerado conta. Se tiver contribuição, conta. Tem que ter, mesmo sendo aluno aprendiz, se tiver alguma forma de remuneração, tá? Remuneração, não tô falando nem de contribuição, tiver alguma forma de remuneração, que ele consiga provar, ele consegue usar esse tempo para aposentadoria. Já respondi a da... Sim, doutora Luciana, salário maternidade dá se a pessoa contribuir, né? Porque senão, como empregada, ela vai ter o salário dela mesma, mas se ela contribuir, dá para planejar sim. Sou dona de casa, tenho 48 anos, vale a pena começar a contribuir? Eu sempre falo que vale a pena. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós somos sujeitos a qualquer coisa, a acidentes, a ficar doente, a própria idade avançada. E costumam falar que não vale a pena, que é jogar dinheiro fora. Eu provo para vocês, através do planejamento previdenciário,
que o retorno desse investimento de contribuição vale a pena sim, mesmo você com 48 anos, tá? Que quer contribuir para ter direito a um benefício futuro, vale a pena. Você vai estar protegendo seu marido numa efetiva falta, né, uma situação da sua falta, você vai estar se protegendo, porque você tem direito ao auxílio-doença, se for passar por uma cirurgia, você vai fazer perícia, como qualquer contribuinte, vai constatar incapacidade para atividades habituais e vai ter direito ao benefício. Vê para mim se tem mais, Marcelo. Obrigada. Então, gente, é isso. A palavra de ordem hoje. Eu tô balãozinho, estão mandando olhar o balãozinho. Marcelo tá trazendo o balãozinho para mim. Se ficou alguma pergunta para trás, gente, pergunta de novo. Eu faço questão de responder para vocês. Não gostaria que deixar ninguém com dúvida. Esse eu já respondi, da Janaína também, da Mariângela, estágio. Eu acho que os balãozinhos foram todos, tá? Pergunta aí, que ainda a gente tem um tempinho aqui. Tá finalizando, mas a gente tem esse tempinho e muito, muito, muito feliz com vocês que estão aqui participando, trazendo as dúvidas. Uma dúvida de um serve para o outro. Quem já é aposentado, mais trabalha e volta a trabalhar, voltou a contribuir. Então, Raquel, infelizmente, a desaposentação foi derrubada mesmo no STF, não há possibilidade de desaposentação nem reaposentação, que eram estratégias que a gente tentava para poder fazer com que essa pessoa que contribua após a aposentadoria, que está correto, porque o sistema é contributivo, então todo mundo que ofere renda, mesmo aposentado, vai contribuir para o INSS, mas não há nenhuma contrapartida disso. Eles até na decisão destacaram isso, mas não tem nenhuma contrapartida. Por exemplo, se a pessoa trabalha, aposentou e continua trabalhando, sofre um acidente, ela não vai ter um auxílio-doença, porque são benefícios. Eu estou fugindo um pouquinho só para não deixar a Raquel sem resposta. São benefícios que não podem ser recebidos de forma acumulativa. Então, infelizmente, ainda nós não temos uma contrapartida das pessoas que aposentaram e voltam a contribuir. Vamos lá, Marcelo, vê aí o balãozinho para mim aqui, ó. Pedido da minha... Obrigada, gente, pelo carinho aí de vocês. Tô olhando o balãozinho aqui, tá? Ah, tá. Ok, respondi, Luciana, fala aí pra mim. Obrigada, doutora Mariângela, pelo carinho. Muito obrigada, Luciana. Vocês que são feras aí, até nas perguntas aí. Gente, é isso. Planejamento é aquilo que todo brasileiro tem que fazer. Todo brasileiro, toda brasileira, todo homem, toda mulher, todo adolescente, todo mundo tem que fazer um planejamento. Uns é para aposentar, conforme eu falei, a pessoa está com 30, 29, 30 anos de tempo de contribuição, quer saber que vai aposentar? Não dê entrada sem fazer esse planejamento. Não dê entrada. É uma oportunidade, tá? Para poder buscar, aprendam, advogados, aprendam a fazer planejamento. Não deixem de fazer esse planejamento. Deixa eu ver aqui. Tem aí, Marcelo, mais perguntas? Aqui, ó, Priscila. Vamos lá, doutora Priscila. Cliente tem 40 anos, sempre contribui com algo em torno de um salário mínimo. Ainda há tempo para aposentar por um teto? Por experiência, doutora Priscila, eu posso te falar que é muito pouco provável dele aposentar pelo teto, mas a gente precisa fazer o planejamento dele, com uma ressalva. Se ele tem esse tempo que ele aposentou para trás nesse valor de um salário mínimo, complementar isso não é dessa forma. Eu errei aqui, você pode contribuir aquilo que você não pagou desde que você comprove o vínculo, tá? Para 5 anos para trás, se a pessoa
deixou de pagar. Exemplo, fácil exemplo. Advogado há 5 anos não paga o INSS. Ele pode ele mesmo fazer o cálculo, mas eu não indico, e pagar a contribuição. Ele vai ter como provar que de fato ele exerceu uma atividade remuneratória obrigatória. Agora a pessoa contribuiu, quer complementar, porque agora ela descobriu que ela só vai aposentar o salário mínimo. Não vai dar não, doutora. Não vai dar não. A pessoa que trabalhou em torno de 10 anos numa empresa siderúrgica em 2015, olha, eu não tenho como ficar analisando caso concreto aqui, tá? Eu sugiro que você procure até um especialista mesmo, a pessoa da tua confiança. Deixa eu tentar responder você sem analisar caso concreto, tá? A pessoa que trabalhou em torno de 10 anos numa empresa siderúrgica de 2015 até a data paga, valor de MEI, e a idade de 60 anos, para evitar receber o salário mínimo. Então, se ele trabalhou com o salário mínimo se ele trabalhou como empregado lá atrás e depois ele passou a ter MEI, ele pode complementar. Foi o que eu respondi lá atrás. Para ele não receber salário mínimo, houve uma mudança de atividade, né? Ele era em categoria empregado, depois ele virou em categoria empreendedor, MEI. Aí ele contribuindo com 5% sobre o salário mínimo, se ele está contribuindo nisso, muito provável ele vai ficar no mínimo. Só que se ele quiser mudar essa realidade, é preciso complementar. Aí eu volto a falar, planejamento previdenciário. Não vai pegando a guia sozinho, preenchendo não. Tá bom? Oi, gente. Obrigada aí, obrigada, Caroline. Ei. Gente, tá com casa aí. O sinal caiu não, voltou. Ok, Raquel. Gente, se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui de novo. Manda um grande abraço para estar. Estão mandando um abraço para você, estagiário. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada aí, vocês. Eu respondi do Funk. Se eu estiver falando errado, você me perdoa, viu? Eu acho que eu respondi, Funk. Dá um alô aí. Assim, são muitos detalhes, acredito que é caso concreto, mas se foi MEI, que ele contribuiu após esse vínculo empregatício, precisa complementar, tá bom? Obrigada, doutora Luciana. Ah, vocês que são top, gente. Obrigada aí. Tem mais uma pergunta aqui. Essas contribuições têm que ser em dia para considerar? Então, contribuições em dia são tempo de contribuição e carência. Pagou em atrasado, dependendo da condição, não é carência. Então, assim, são requisitos, né, doutora Luciana? As contribuições têm que ser pagas em dia para ser consideradas como tempo e carência. Tempo de contribuição é diferente de carência. Quando paga em atrasado, a carência fica comprometida. Ok? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Olha, eu espero que tenha mesmo respondido todos vocês. Esse é um projeto que a gente está começando aqui, trazendo informação. A Bia que falou. Tá, eu vou... Isso. Eu vou estar toda semana aqui fazendo uma live com vocês, com quem tem curiosidade, com advogados que querem atuar na área, com clientes, com amigos, com pessoas que querem aprender. Aqui é tempo de aprender, de buscar conhecimento, de tirar dúvidas. Eu falo que o meu cliente esclarecido, ele é um cliente em potencial, uma pessoa esclarecida é um cliente em potencial, né? E faz toda a diferença trazer esse conhecimento. A gente vai estar no Instagram uma vez por semana, trazendo esclarecimentos, informações. Esse aqui é o primeiro de muitos. Vai ter no meu Instagram, @AlexandraRezende. Se não está seguindo, dá uma olhada lá, tem coisa muito legal. Temos projetos aí para agosto, para trazer para vocês. E só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer mesmo por tudo, por todo o carinho, pelas perguntas. Espero que todos tenham sido respondidos. Já pensou na possibilidade de dar um curso? Sim, Mariângela.
Em agosto a gente vai estar com esse projeto aí, com certeza. Vocês vão ser muito bem-vindos, com muito carinho, que eu falo sobre previdência, tá? Eu gostaria de estar encerrando, já são 8 horas, né? Todo mundo tem suas tarefas aí. Um grande abraço. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar no direct depois, lá no Instagram. Faço questão mesmo de responder. Oi, Delgado, obrigada, meu querido. Amanhã a gente se vê, né? Muito, 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 muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência, pelas perguntas, doutora Luciana. Um presente ter você aqui na live. Obrigada, Bia. Espero que todos tenham sido respondidos, tá bom? Um abraço aí. Essa live vai ficar gravada e toda semana eu tô aqui. Se vocês quiserem vir, vai ser um prazer. Com certeza, Funk. Com certeza. Um abraço a todos aí, gente. Quem chegou depois também, muito obrigada. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. E divulguem o trabalho. Divulguem. Tudo isso aqui é ouro. É ouro. É ouro. Tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma com vocês.